Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre funções. Eu já vou ensinando função já programando aqui no Tinkercad porque fica mais fácil de entender, né, o uso da função e depois a gente faz alguns exercícios utilizando função. Assim, a ideia de função é utilizada em programação, é muito importante, né, você utilizar, saber utilizar função. E qual que é a ideia de função? A ideia é o seguinte, imagina que você tem lá, a gente sempre quando a gente vai programar, muitas vezes, né, acontece da gente ter que repetir um código várias vezes, né, uma situação, você precisa fazer um certo pedaço de código lá, em que você precisa repetir aquilo várias vezes, né? Então, para evitar isso, o que que a gente faz, né? A gente pode utilizar a função, certo? Se a gente não utilizar a função, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que apertar, copiar e colar aquele código toda vez que precisa, né? Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, por exemplo, de semáforo. Então, quando você quer acender um semáforo, por exemplo, né, você vai lá, digita lá 3 digital right. Então, toda vez que for precisar ligar um LED lá, a gente colocaria lá 3 digital right, né? Então, assim, a ideia de função é você fazer o quê? É você pegar, uma parte de código em que você chama essa parte de código, essa parte do código, que você, na hora que você precisa, né? E de forma que você não vai precisar ficar apertando lá Ctrl C, Ctrl V toda hora, né? Copiando e colando toda hora. Então, se você vê que no seu programa tem um pedaço de código ali que repete toda vez, uma função que você. Uma, um código ali que você precisa toda hora repetir, você pode pensar em criar função. Não é obrigatório, né? Depende aí da programação de cada um, né? Não é obrigatório. A função, quem cria é você, depende aí da sua habilidade de programação. Então, depende muito do programador. Tem programador que usa função para tudo, né? Tem gente que gosta de usar função para tudo, porque você também, além de você tirar o código ali de Ctrl C, Ctrl V, né? Que isso faz o quê? E isso economiza memória, né? Então, além de economizar memória, você deixa o código mais limpo, mais claro, certo? Porque, por exemplo, quando você pega um código muito longo, o que acontece, né? Quando a gente pega lá um programa muito longo, você vê até achar a parte que você precisa, né? Você demora para você achar no meio do seu código a parte que você precisa, né? Então, muitas vezes o pessoal gosta de colocar a função em tudo, porque aí na hora de você analisar o código fica uma coisa mais limpo, né? Um código mais limpo ali. Então, resumindo aí, a gente pode salientar principalmente então as duas vantagens de função, né? Que é o quê? Primeiro, principalmente para microcontrolador, o que que você vai fazer? Já que você não vai ficar repetindo o código, apertando Ctrl C, Ctrl V no código, né? Você vai então acabar economizando memória. Então, para microcontrolador, isso é bem importante. Então, uma primeira vantagem aí da função é que você vai economizar memória. E depois, a segunda vantagem é que você vai organizar o seu código, vai ficar mais fácil de entender, né, o que, que você está fazendo ali, e então o seu código vai ficar mais limpo. Então, vai ficar um código mais fácil de entender. Então, essa aí é a segunda vantagem. Você tem um código ali mais limpo e mais fácil de entender. Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos partir para um exercício, aí a gente vai explicando em cima dele. Vamos pegar aqui um Arduino e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a ideia do semáforo, né? Então, para isso, vamos colocar os três LEDs ali ligados, né? Cada um num pino do Arduino com o resistor. Então, a gente pode fazer isso aí, três LEDs ligados no Arduino. Então, com a montagem feita aí, cada LED aí num pino do Arduino, vermelho no pino 13, amarelo 12 e verde no pino 11.
a gente pode então começar a programar, certo? Então vamos começar a programar. Aí a gente pode fazer os defines. Define vermelho 13. Depois podemos aí fazer o resto. Então, vermelho 13, amarelo 12 e verde 11. Podemos ir para o setup e colocar os 3 pinos como saída. Então, por enquanto aí não tem segredo, né? Coloquei os 3 pinos aí como saída. Beleza, por enquanto é só isso aqui no setup. Então já podemos ir para o void loop, porque a ideia agora então é fazer o quê? Fazer um semáforo funcionar. Então eu vou fazer o seguinte, vamos só relembrar como é que a gente poderia fazer aqui o semáforo, né? E depois a gente vai substituir isso por função. Então a ideia de semáforo, só para a gente lembrar, a gente faz o quê? A gente vai colocar 3 digital writes por vez, né? Então primeiro a gente vai acender o LED verde, o vermelho, vamos começar pelo vermelho. Então vamos acender o LED vermelho e apagar os outros, depois vai para o verde, depois para o amarelo. Então a gente pode fazer isso aqui, como a gente fez das outras vezes, né? Então a gente vai ligar, por exemplo, vamos ligar o vermelho e colocar ele em high, e os outros a gente vai apagar. Então, primeiro aqui, né, a gente liga o LED vermelho e depois desliga os dois. E damos um delay. Então, podemos copiar aqui e repetir isso mais 2 vezes, né? Então, depois eu desligo o vermelho e ligo o verde. E depois a gente desliga o verde e liga o amarelo, né? O vermelho também está desligado. Então, vamos lá, ó, vermelho, verde e amarelo. Então a ideia é ficar com o semáforo aí funcionando. Vamos só testar? Então vamos testar aí, só para a gente ver se está certinho. Vermelho, verde e amarelo. Beleza, é isso mesmo. Então tá, então a gente pode ver aqui que esse código é meio repetitivo, né? Aqui a gente tem, a cada vez que a gente for ligar, a gente coloca três digital writes, né? Se fosse 2 semáforos, seria 6, né? Imagina 6 aí digital writes, né? Então seria que você teria que repetir isso aí. Então a gente pode tentar, vamos tentar fazer o seguinte, vamos criar uma função que toda vez que eu queira acender os LEDs aqui, eu chamo essa função, certo? Como eu falei, a função assim depende de cada programador, você que vai inventar a função, não tem regra para isso, certo? Não tem regra para isso. Então a ideia é você criar. Então eu idealizei uma função, vamos idealizar uma função aqui agora, em que quando eu chamo ela faz o que? Ela já acende os 3 LEDs de acordo que eu quiser, né? Então eu vou fazer o seguinte: quando a gente for criar a função, a gente antes de mais nada vamos pensar como que ela vai funcionar, né? Então, primeira coisa, a gente dá um nome para a função, né? A gente vai dar um nome para a função que você queira. Então, por exemplo, vou chamar essa função de semáforo, certo? E a gente vai passar para essa função algumas informações, depende do que você precisa, né? Só para vocês entenderem, por exemplo, quando a gente escreve lá digital write, a gente eu nunca falei isso para vocês, mas digital write é uma função, né? É uma função em que você chama essa função, só que essa função é do próprio Arduino, a gente não sabe o que tem dentro dessa função. Então você chama essa função e passa o que para essa função? 2 parâmetros que a gente chama. O número do pino que você quer acionar e o valor, né, que você quer ligar, se é 0 ou 1, né, que você quer acionar no pino. Então, isso aqui é uma função, só para vocês terem ideia. Só que essa função é do próprio Arduino, beleza? Então a ideia nossa é fazer uma coisa parecida com essa, que é o quê? Você vai chamar essa função que você quer e vai passar os parâmetros que você quiser.
Só que como isso aqui é do Arduino, a gente não vê o que tem dentro dela, dentro dessa função aqui. No nosso caso, quando a gente cria uma função mesmo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que falar o que essa função faz, beleza? Então tá bom. Então vamos primeiro, vamos criar a ideia nossa, vamos idealizar essa função e depois a gente vai falar o que tem dentro dessa função, beleza? Então lá, vamos supor que a gente vai criar uma função que chama semáforo e eu preciso passar três valores dos três pinos para acionar. Então, por exemplo, eu quero que eu vou passar para essa função os valores 0 ou 1 de cada um dos três pinos aqui. Né, o vermelho, o amarelo e o verde, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor, então, nesse primeiro vez, nessa código que a gente fez aqui, a gente quer ligar só o pino vermelho. Então, a ideia nossa é o quê? Vamos fazer o seguinte, ó. Liga o vermelho, desliga o amarelo e desliga o verde. Então, tá vendo que isso aqui eu estou inventando agora, certo? Eu estou inventando essa função agora. Eu vou criar uma função que chama semáforo e eu vou passar para essa função que eu estou criando aqui, os valores dos pinos que eu quero acionar, certo? Então, beleza, olha só como é que fica mais fácil. Então, ao invés de eu ficar fazendo isso aqui, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, só copio aqui, e agora eu quero acender o verde. Então é 0, o verde é o último, né? 0, 1. E por último aqui, eu vou acender o amarelo só. Então é 0, 1, isso aí. Então a ideia nossa é o seguinte, eu vou criar uma função então que eu passo quais são os valores de cada pino que eu quero acionar, beleza? Aí fica, para vocês verem, diminui o código, né? Diminui o código e fica mais fácil de entender até, né? Você está falando que é, você está aqui chamando essa função e você está passando qual o pino que você vai acionar ali. Beleza, agora é o seguinte, como essa função não é do Arduino, você que está inventando, né? Não é do próprio ali, então você tem que falar o que essa função faz, né? No caso, eu quero acionar os displays, os pinos aqui, né, dos LEDs. Então, eu preciso falar o que tem dentro dessa função. Então, fora do void loop, eu vou falar isso. Eu vou descrever o que essa função faz dentro dela. Então, para isso, eu faço o quê? Escrevo lá void, há um nome da função, e vou mostrar aqui os parâmetros que eu vou receber. Eu vou receber então três parâmetros, três valores que são os valores que eu quero acionar nos pinos, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Então, como eu preciso receber três valores, então eu vou criar três variáveis aqui, é, vou chamar aqui de L1, int L2, int L3. E a gente vai. A ideia nossa então é descrever o que tem dentro dessa função. Eu já falei então que essa função ela vai receber três parâmetros, que são os valores dos três LEDs aqui. Então agora eu vou fazer. O que eu preciso fazer? Eu vou acionar os LEDs de acordo com esses valores que eu receber aqui. Então a ideia nossa é acender os três LEDs. Então eu faço o que? Digital right. Primeiro é o LED, o L1 vai ser o LED vermelho. Então vermelho, vírgula, o valor. Então o valor que vai ser o valor que eu vou passar para ele, que é o L1. Vai encaixar aqui no L1. Então L1. Aí a gente pode copiar isso aqui. Aqui é o amarelo, é o L2. E o verde é o L3. É L, tá? Eu colocando aqui, pessoal, que vocês confundem, não é 1, não, é L. L1, L2 e L3. Então essa que é a ideia nossa do programa aqui, ó. A gente acabou de criar uma função que eu chamo ela e ela vai
passar os valores e vai acionar aqui. Repara que eu não tenho mais 9 digital rights, né? Eu tenho só apenas 3 digital rights e vou chamando aqui. Só para a gente entender como é que funciona a função é o seguinte. Função a gente também pode chamar como se fosse pode falar como se fosse uma subrotina que a gente chama, né? Como se fosse um subprograma. Então a gente pode tentar entender a função como se fosse também, como eu falei no comecinho, um pedaço no programa, né? Então, ou seja, é um subprograma que você chama ele, né? Então, então a ideia é a seguinte. Então, quando eu entro aqui no void loop, ele chama essa função. Então, ele sai daqui desse ponto, pula lá para baixo, certo? O programa sai desse ponto, pula lá para baixo e os números que eu passei encaixa exatamente nas variáveis que eu criei. Então, o 1 vai encaixar no L1, ou seja, o L1 vai valer 1, o 0 vai no L2, então o L2 vai valer 0, e o L3 vai valer 0. Então L1 é igual a 1, L2 é igual a 0, L3 é igual a 0. E eu entro dentro dessa função. Aí eu faço o que precisa ser feito, né? No caso aqui nosso, vamos ligar os LEDs aí. Então o LED, o vermelho vai receber 1, o digital white do amarelo vai receber 0 e esse aqui vai receber 0, ou seja, eu vou ligar, beleza? Depois que eu fiz isso, o que vai acontecer? Eu saio da função, terminei a função, ele sai, ele volta para onde? Para onde que ele saiu. Então ele já executou a função, ele vai lá no delay, executa o delay. Depois do delay, ele chama a mesma função de novo, certo? Ele sai daqui, ele pula de novo para baixo. Só que agora eu mudei os parâmetros, então o que vai acontecer? Agora o L1 vai valer 0, o L2 vai valer 0 e o L1 vai valer 1. E o L3 vai valer 1, certo? Então, aí eu executo a mesma função, só que com valores diferentes, certo? Para os L's aqui, beleza? E depois eu volto de novo, caio aqui dentro, dá um delay, entro de novo, chamo de novo, ele volta para cá, desce, só que com os valores diferentes. Beleza, executa aqui, né? Executa aqui e tal, sai, volta, vai para o delay. E depois fica isso aqui de forma infinita, né? O void loop volta para cá e vem para cá. Então a gente pode tentar entender a função como se fosse, imagina um DVD player, né? Você tem lá um aparelho de DVD que a gente pode, só para a gente entender, né? Eu gosto de dar exemplo para a gente entender um pouquinho melhor. Então, o aparelho de DVD lá, ele toca o DVD. Então, para a gente tentar entender, a gente pode pensar o aparelho de DVD de forma análoga, como se fosse uma função, né? Ou seja, o aparelho é o mesmo, né? Você não modifica o aparelho, mas de acordo com o parâmetro, que no caso é o DVD, de acordo com cada parâmetro, a imagem é diferente, né? Então você vê claramente que o aparelho é o mesmo, no caso aqui a função é a mesma, só que para parâmetros diferentes o efeito é totalmente diverso, né? No caso aí do DVD, vai passar um filme diverso para cada um. Cada um tem o seu, vai passar um filme diferente lá. Então, mais ou menos essa que é a ideia da função. Ele faz a mesma coisa, né? A função sempre faz a mesma coisa, só que com parâmetros diferentes. Então, o resultado vai ser diferente, beleza? As instruções são as mesmas, mas os parâmetros são diferentes. Então, essa aí é a ideia de função, beleza? Vamos tentar simular aí. Olha lá, funciona da mesma maneira, certo? Está funcionando aí da mesma maneira, sem problema nenhum, não faz diferença nenhuma, beleza? Só que agora eu posso entender de forma mais fácil aí. Para vocês terem ideia, quando a gente mexe com uma programação muito mais complexa, né? Isso aqui ajuda muito, porque muitas vezes você tem que fazer uma coisa lá toda hora e a programação aqui é muito grande, então é um pedaço de código grande que toda hora você tem que ficar colocando, então você substitui. E acontece muitas vezes, dependendo, você até esquece o que você fez lá dentro da função. Isso que é interessante. Você muitas vezes você só eh, precisa saber que para essa função que você criou, quais são os parâmetros. Agora, o que tem lá dentro, você até muitas vezes até esquece, né? Você nem precisa saber, né? O que acontece também, o que o pessoal faz
a ideia de biblioteca, né? Muitas vezes, quando a gente vai usar o Arduino, você vai usar um sensor lá, por exemplo, ultrassom, ele já vem com uma biblioteca em que você não precisa ficar entendendo muito o que está sendo feito lá dentro, né? Você só utiliza a biblioteca. Então, nada mais que a biblioteca é um arquivo, é um pedaço de programa que tem função lá dentro. É que a gente não vê isso, né? A gente não consegue ver isso dentro da biblioteca, né? Mas assim, a biblioteca é um pedaço de programa que deve estar cheio de função lá e que você utiliza ela, né? No caso, você pode até criar suas bibliotecas aí. Você quer fazer um sensor lá em que ele é meio complicado, você fez lá a sua função que lê o sensor, você pode criar a biblioteca e passar para os outros, né? Então, essa que é a ideia de função. São pedaços de código em que você chama para fazer uma função específica e que isso facilita bastante o código aí. Então, beleza. Então, esse exercício aqui é isso, né? Só isso mesmo. E o que a gente vai fazer agora? No próximo vídeo, eu vou falar de um segundo tipo de função. Esse, essa função que a gente usou aqui é um tipo de uma função e tem um segundo tipo de função, que é o que a gente chama de função que retorna valor. Mas a gente vai ver que a ideia é praticamente a mesma, é quase a mesma coisa, só que só tem uma pequena mudança nesse segundo tipo de função, dependendo para que você vai utilizar, né? Então, é bem parecida a ideia, na verdade a ideia é a mesma, só que só tem uma pequena diferença que a gente vai ver depois. Então, beleza. Então, até o próximo vídeo.